Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Eu tô começando meu canal no YouTube e antes de tudo eu queria agradecer todas as mensagens de carinho, de amor, de força que vocês me mandaram no meu primeiro vídeo. Eu fiquei muito feliz, só me motivou ainda mais pra seguir com o projeto do canal. E hoje eu quero estrear um quadro aqui no canal com vocês, um quadro que eu criei, que eu já vim trabalhando a ideia na minha cabeça faz um tempo, que se chama #ManuResenha, um quadro em que eu vou me dedicar a falar as minhas impressões, as minhas opiniões, o que eu gostei e o que eu não gostei em um livro. E pra começar com chave de ouro, hoje eu trago aqui pra vocês O Do Que Eu, o primeiro livro da série dos Bridgertons, da Julia Quinn. Pra quem ainda não viu o meu primeiro vídeo do canal, eu posso deixar aqui embaixo na descrição pra vocês, eu estabeleci 5 metas literárias pro ano de 2021 e uma delas era ler romances de autoras diferentes, conhecer autoras diferentes. E uma das que eu selecionei foi a Julia Quinn, porque eu amo romance de época e nunca tinha lido nada dela. Então, aproveitando todo esse bafafá que tava da série da Netflix, Bridgerton, eu resolvi tomar coragem de ler a série original de livros. E uma coisa que eu já adianto pra vocês é que eu comecei a ver a série também porque eu não me aguentei esperar até o 4º livro. Muita gente que é fã diz que é melhor você só ler os 4 livros e daí ver a série pra não pegar spoiler e algumas informações dos livros seguintes, mas eu não me aguentei e eu estou apaixonada pela série. Eu não tô aguentando de felicidade de ver os personagens desse livro aqui tomando vida na tela. E se vocês acharem legal, eu posso inclusive gravar um vídeo aqui no canal mostrando as semelhanças e diferenças da série pro livro, porque o livro que a gente vai debater aqui hoje, O Do Que Eu, corresponde à primeira temporada da série Bridgerton. Bom, para facilitar a nossa conversa aqui hoje, eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes. Então, na primeira parte eu vou conversar com vocês sobre as minhas impressões do livro, sem citar explicitamente os trechos da história, ou seja, 0 spoilers para você que ainda não leu e quer decidir se vale a pena ou não a leitura. E na segunda parte, eu vou contar para vocês tudo detalhado da história, tintim por tintim. É isso, pessoal? E vamos lá! Vamos lá falar dessa história maravilhosa. Se você ainda não sabe do que se trata a história de O Do Que Eu, aqui a gente vai conhecer o Simon Basset, o Duque de Hastings, e a Daphne Bridgerton, a filha mulher mais velha da família Bridgerton, e vai entender como as histórias deles vão se cruzar para se tornar uma história de amor. Então aqui a gente tem um duque, um recém-tornado duque, libertino, super conquistador, que já viajou o mundo, extremamente inteligente, mas muito receoso a respeito de um assunto muito particular, que é o assunto do matrimônio. Ele não quer se casar, ele foge do compromisso e ele faz de tudo para que as pessoas não persigam ele a respeito do assunto. Só que a gente não sabe exatamente o porquê. Já a Daphne Bridgerton, por outro lado, ela está sim em busca de um marido, ela está em busca de um pretendente da alta sociedade, ela frequenta os bailes para encontrar esse pretendente, mas porque ela carrega dentro de si um estigma muito forte de muito amiga dos homens, principalmente porque ela é muito amiga dos 3 irmãos mais velhos dela, do Anthony, do Benedict e do Colin, as pessoas têm um pouco de receio de se relacionar com ela e se tornar algo além de amigos, porque ela é uma boa pessoa, de muito bom coração, mas as pessoas não veem ela como algo a mais, sabe? E com a missão de se livrar das grandes damas da sociedade, ou seja, as mães das debutantes, o Simon conhece a Daphne e propõe para ela um acordo, em que ele vai fingir que ele vai estar cortejando ela para que ela consiga os pretendentes que ela não encontrou ainda e para que ele se livre dessa obrigação do matrimônio, para que as mulheres parem de perseguir ele. A primeira coisa que eu quero ressaltar desse livro é como a escrita da Julia Quinn é envolvente. É absurdo o quanto essa mulher sabe escrever bem. Porque diferente de quando a gente vê na série eles conversando, e diferente da maioria dos romances de época que eu já li, a escrita desse livro, ela não tem nada de rebuscado, ela não tem nada de palavras difíceis. A gente não vai ver aqui termos como milord, milady, vossa senhoria, vossa graça.
raramente um minha querida. Aqui a gente vê diálogos tão comuns que poderiam ter sido falados hoje em dia, sabe? Não tem palavras difíceis, não tem um vocabulário que você tem que ficar pesquisando no dicionário pra entender o que eles estão falando. É uma escrita muito fluida, é uma escrita divertida. A maior parte da escrita aqui, na verdade, são diálogos, o que torna a história muito mais dinâmica e fez com certeza com que eu me apaixonasse por ela mais facilmente. Porque quando a gente pega um livro em que é difícil que a gente entenda de cara tanto a história quanto as palavras que são usadas pelo autor, também é difícil que a gente engrene na leitura. Então a minha felicidade quando eu abri esse livro, eu comecei a ler ele, parecia que eu tava lendo uma conversa entre amigos do ano de 2021, me deixou ainda mais intrigada pra continuar lendo. E acredito eu que foi isso que fez a história fluir tão bem pra mim. Os diálogos muito bem construídos, com tiradas muito engraçadas, coisas assim que realmente poderiam ter sido ditas hoje em dia, mas que a história se passa lá em 1813. Então é muito legal mesmo a forma como ela vai escrever os personagens, a forma como ela vai fazer eles falarem e a forma como ela vai construir essa história. Sobre a família Bridgerton. Eu me apaixonei por essa família, eu me apaixonei demais. Eu adorei a sacada da autora de colocar os nomes dos filhos em ordem alfabética. Então a gente tem o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, que é a nossa protagonista dessa história, a Eloise, G, E, A, B, C, D, E, F, a Francesca, o Gregory e a Hyacinth. Então, cada um deles tem o nome de começando com uma letra do alfabeto, e assim a gente constrói a nossa tão amada família Bridgerton. Eu achei muito legal que, apesar de serem tantos irmãos, a Julia Quinn conseguiu deixar cada um deles com um tracinho muito especial. Cada um deles tem a sua pontada de personalidade. Então, mesmo que eles sejam uma família muito grande e muito unida, cada um deles desponta em algum momento da história. E como eu falei pra vocês lá no início, a Daphne ela é muito amiga dos 3 irmãos mais velhos dela, que é o Anthony, o Benedict e o Colin. E esses 3 são protagonistas de algumas das cenas mais engraçadas de O Duque e Eu. Inclusive, eu acredito que o Anthony aparece bastante em O Duque e Eu justamente porque o segundo livro é o livro dele. Então você já vê um pouquinho antecipado de como é o personagem, você já vai se encantando aos poucos pelo personagem. Então também achei essa sacada bem legal da autora. E o casal dessa história? Eu sou suspeita pra falar porque é difícil que eu não goste de um casal. Eu gostei muito da Daphne, porque ela é sim uma mocinha padrão, mas ela não é uma protagonista padrão. Eu gosto do fato de que ela tá à procura de um amor, mas ela não quer qualquer amor, ela não vai aceitar qualquer coisa, ela quer alguém que faça ela feliz de verdade. Ela é uma personagem sonhadora, mas ela também é uma personagem corajosa. Eu gosto que ela sabe dizer não também para situações em que não agradam ela, situações das quais ela não compactua, ela não fica quieta, ela se impõe mesmo. Ela também faz de tudo para encontrar o amor verdadeiro, mas ela sabe cuidar de si mesma, ela sabe se colocar em primeiro lugar. Ela é uma personagem diferente das outras que eu já li, justamente porque ela já começa tendo esses traços em si, não são traços que vão aparecendo conforme a evolução dela. Então eu achei muito legal a forma como ela foi pré-construída. E o Simon, ai meu Deus do céu, muito apaixonada por esse personagem. Eu acho que o Simon foi um pouquinho de amor à primeira vista, assim, da minha parte. Eu adorei a forma como a Julia Quinn construiu a história dele. Depois, como a gente vai entender o porquê ele tem esses problemas de relacionamento, esse problema de compromisso. Você vai conhecer os fantasmas do passado do Simon. Então eu acho que assim, ele é um personagem com muitas marcas, ele carrega muitas marcas. E justamente por isso que a gente consegue compreender ele tão bem. E diferente, mais uma vez, dos mocinhos protagonistas padrão, eu acho que aqui existe uma sensibilidade muito grande no personagem. A gente não tem aquele macho alfa, a gente tem um homem que sabe sim reconhecer os seus sentimentos, que lida mal com alguns deles, sim, mas é porque ainda não encontrou uma forma de entender como esses sentimentos afetam na vida dele, sabe? Então eu acredito de verdade que o personagem, ele é muito diferente da maioria dos que eu já li, porque ele admite, sim, ele admite aquilo que ele sente. Às vezes pode demorar em alguns sentidos, às vezes pode demorar,
mas ele sabe o que ele tá sentindo, ele não nega aquilo que ele tá sentindo. E mesmo que ele realmente não saiba lidar com algumas situações da vida dele, ele vai encontrar o norte dele no caminho da história. E eu acho que é justamente por isso que esse casal é tão cativante, porque cada um consegue manter a sua história, manter a sua essência sem se perder um no outro. Eles não são aquele tipo de casal que entrega tudo que tem um para o outro. Eles sabem viver paralelamente, mas ao mesmo tempo juntos. Eu já vou ressaltar aqui que apesar de eu amar o relacionamento da Daphne e do Simon, existem sim problemas na história deles. Problemas esses que a gente não pode banalizar de jeito nenhum e que eles precisam ser discutidos porque eles são muito grandes para passarem batido nessa história. Só que isso é um grande spoiler mesmo da história. Então, se você quer saber o que eu tô falando, na parte 2 do vídeo eu explico melhor. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma personagem incrível nessa história, uma personagem anônima, que você vai lendo aos pouquinhos as coisas que ela escreve, vai tentando caçar pistas de quem ela pode ser. Inclusive, no final do livro tem uma pista bem grande que já te ajuda a ir eliminando umas opções, mas eu adoro ela. Ela é uma jornalista de entretenimento de mão cheia. Muita gente tinha falado pra mim que esse livro tinha uma Gossip Girl de romance de época. E eu tinha pensado assim, cara, uma Gossip Girl de romance de época, como que isso ia funcionar? E isso funciona muito bem! E eu tô muito animada pra descobrir mais um pouquinho sobre essa personagem nos próximos livros também. Se depois de tudo isso que eu falei você ainda tá em dúvida se vale ou não a pena ler esse livro, eu digo pra você com toda certeza que vale sim. Eu acho que ele é um começo excelente de série de livros, ele tem um tom maravilhoso que já te faz se encantar na hora pelo universo dos Bridgertons. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro e favoritei ele. Uma coisa que eu tô aos poucos aprendendo é me desprender desse rótulo de você pode favoritar um livro mesmo ele não sendo 5 estrelas? E sim, você pode, porque, por exemplo, nesse caso, o que eu acho que faltou pra mim pra fechar a 5ª estrela foi justamente a situação que eu comentei anteriormente, a situação que acontece lá mais pro final do livro, relacionado ao relacionamento da Daphne e do Simon. Mas uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que é muito importante a gente gostar de um livro, mas ter a consciência de que existem coisas erradas nesse livro. Então, nesse caso aqui, eu me apaixonei pela história. Eu amei o livro, não tinha como eu não transformar ele num favorito. Mas eu tenho a consciência de que existem problemas na história, existem pontos que precisam ser debatidos e que não podem ser romantizados. E, infelizmente, eu senti que a autora romantizou esse assunto ao invés de tratar ele como uma crítica. Então, o importante aqui é que a gente reconheça que esses problemas eles não podem ser minimizados para que os autores entendam que quando eles vão abordar determinados assuntos nas histórias deles, que eles não romantizem esses assuntos e sim aproveitem o espaço que eles têm para trazer a crítica, para trazer o debate. Parte 1 encerrada, vamos para a parte 2. Vamos falar mesmo desse livro agora. Bom, eu acho que foi muito acertada a escolha da Julia Quinn de começar o livro com um prólogo contando pra gente como era a vida do Simon antes dele conhecer a Daphne. É horrível, não tem outra palavra pra definir. O relacionamento do Simon com o pai é um relacionamento extremamente problemático, em que o pai e a mãe dele levaram anos pra ter um filho, e quando eles tiveram, o Simon nasceu com um problema sério em que ele não conseguia falar, e ele desenvolveu a gagueira. E nisso, o tão sonhado herdeiro do Duque se transforma, na visão do Duque, um monstro, e ele corta relações total com o filho dele. Então é justamente por isso que o Simon ele enfrenta tantos problemas de relacionamento e tem tanto receio de se casar, porque ele não quer continuar a linhagem da família Hastings. Mas pelo menos o leitor ele já começa com consciência do porquê o Simon age assim, do porquê o passado dele interfere tanto no presente dele, do porquê ele é tão complexado com o assunto do pai que isso interfere em diversos outros segmentos da vida dele, por exemplo, como o relacionamento dele com a Daphne. E aqui tem o primeiro quote que eu separei do livro, inclusive aqui no comecinho, que é um quote que eu gosto muito, que faz a gente entender justamente o porquê que o Simon se torna o Duque de Hastings, que a gente conhece no começo do livro, em que diz assim: se ele não podia ser o filho que o pai queria, então ele seria exatamente o oposto. Então, depois desse prólogo, nós somos introduzidos à maravilhosa família Bridgerton. Como diz Lady Whistledown, eles são a família mais fértil
e mais unida, vale ressaltar, de toda a alta sociedade londrina. Tem o jeitão controlador do Anthony, que depois que perdeu o pai teve que assumir as responsabilidades de grande provedor da casa, do homem da família, a doçura do Benedict, a vida mansa e despreocupada do Colin e a própria Daphne, que sabe das suas obrigações na sociedade de encontrar um marido, mas nem por isso anula a sua vida de companheirismo com os irmãos, as suas preocupações pessoais, os seus sonhos. Então é muito bonito ver como toda essa família funciona muito bem junta. Mas eu acho que quem realmente rouba a cena dessa família é a Violet, a matriarca. O que eu ri com essa mulher não está escrito, o quanto eu achei engraçada as cenas dela. A cena dela conversando com a Daphne sobre a noite de núpcias é tão engraçada. Meu Deus do céu, é absurdo o tipo da conversa das duas. Mas, acima de tudo, eu acho muito bonito a forma como ela se preocupa com os filhos e principalmente se preocupa com a Daphne, em que ela quer que a Daphne encontre um marido, assim como todas as mães da alta sociedade, mas ela quer que a Daphne encontre um marido que a faça feliz e que a ame de verdade. Eu acredito que muito disso faz parte do pensamento que ela tem em relação ao próprio casamento, que o une até hoje, mesmo depois da morte do marido, toda a família, mantém eles juntos, mantém eles funcionando muito bem como família. Agora, a cena da mentira. É uma cena que eu adoro do livro, é uma cena que eu me divirto muito. Uma coisa que eu acho importante aqui ressaltar é que desde o começo o Simon era apaixonado por ela. Desde o começo, assim, desde a primeira vez que ele viu ela. E eu acho que ela era por ele também. Então, meu Deus, foi incrível ver como esse amor à primeira vista foi crescendo. E mesmo que eles tenham demorado pra admitir pra si próprios e pra admitir um pro outro o quanto eles se gostavam, foi muito bonito ver ele crescendo aos pouquinhos. Eu não diria que foi crescendo de forma lenta, porque tudo acontece muito rápido nessa história. Mas você vai vendo certos momentinhos que vão ajudando a construir essa história. Então a história deles realmente, na minha opinião, ela foi muito bem construída. Do começo, assim, até ela se concretizar no que a gente vai ver no casamento deles. Eu também queria ressaltar aqui a cena em que a Daphne e o Simon vão pro jardim e o Simon desonra a Daphne. Bom, como uma boa leitora de romance de época, eu acho que, assim, todo mundo que lê esse gênero sabe que quando o casal vai pro jardim, duas coisas vão acontecer, que é beijo e confusão. E dito e feito, eles vão se beijar, eles vão admitir que eles estão apaixonados um pelo outro, a cena é fofíssima, por sinal. E quem vai aparecer? Anthony Bridgerton, desesperado, e ele vai fazer o quê? Dar um soco na cara do Simon. Aliás, tem mais uma cena de soco nesse livro que eu acabei de lembrar, que é a cena em que a Daphne soca o Lord Bearbrook. Acho que é assim que fala o nome dele. Sim, isso é uma coisa muito icônica da Daphne, ela tem um punho muito forte. Isso é uma coisa que eu lembrei agora do livro que eu tinha esquecido. Que essa cena de soco que ela dá na cara dele, ela é bem emblemática e é bem engraçado também. Mas, enfim, voltando pra cena do jardim, o problema, digamos assim, que acontece ali é que a Daphne finalmente estava encontrando o pretendente ideal pra ela. E quando ela se relaciona com o Simon ali, né, tem aquele momento com ele, se mais alguém tiver visto além do irmão dela, isso é um risco muito grande dentro da sociedade para Daphne, porque uma pessoa viu, o boato vai ser espalhado e infelizmente a Daphne vai se tornar mal vista dentro da sociedade e aí sim que ela não vai conseguir casar. Naquela época as mulheres eram muito rotuladas, muito taxadas negativamente, muito humilhadas apenas por momentos íntimos simples como esse, como um beijo sequer. E parando para pensar, isso ainda acontece hoje em dia. E se já é desagradável você pensar que lá em 1800 as mulheres eram tratadas dessa forma, imagina hoje na sociedade que a gente vive, em que teoricamente já era pra gente ter evoluído tanto, ainda tem pessoas que passam por esse tipo de situação, ainda tem mulheres que são submetidas a esse tipo de rótulo, então é muito triste fazer parte de uma sociedade que deveria ter evoluído tanto seus pensamentos, mas que às vezes parece que retrocede tanto neles. Aí o Simon desonra a Daphne, o Anthony fica enlouquecido, desafia o Simon pra um duelo. E eles vão duelar porque o Simon realmente tirou a honra da Daphne. E a Daphne, com medo do que pode acontecer com ela, ela vai lá, como eu falei pra vocês, ela é corajosa, ela bota a cara pra bater e ela para o duelo e ela fala assim: não vai ter duelo, eu e o Duque vamos nos casar.
E mesmo que o Simon tivesse relutado e dito 1 milhão de vezes, eu não vou casar com você, eu não quero casar com você, isso não vai acontecer, a Daphne insiste e fala, você vai casar comigo, a gente vai casar, e uma hora ele cede. Mas aí ele fala pra ela bem assim, se você se casar comigo, tem uma coisa que eu nunca vou poder te dar, que é uma família. E aí cai a ficha da Daphne, porque ele fala pra ela que ele não pode ter filhos. E ela fica meio... Você percebe na hora que ela fica meio desolada, assim, meio sem reação. Porque o sonho da vida da Daphne era construir uma família tão grande, tão unida, assim como é a família Bridgerton. Então a Daphne, ela realmente aposta todas as cartas que ela tem no casamento com o Duque. Eles casam, o casamento deles é muito engraçado, é muito fofinho, é muito feliz, porque eles realmente gostavam um do outro no final das contas. Só faltava eles admitirem mesmo isso um pro outro. Aí eles têm o começo da vida de casados deles e os fantasmas do passado do Simon começam a atormentar o relacionamento dos dois. E também a gente tem a dúvida que a Daphne tem do porquê o Simon não pode ter filhos aflorando dentro dela. E ela resolve ir a fundo mais no assunto. Mas isso não significa que ela vai conversar com o Simon sobre isso. E é aqui que eu acho muito importante a gente discutir um assunto que é abordado no livro, que é o tal do assunto que eu falei pra vocês lá no começo, que é um assunto que não é nada agradável, mas a gente precisa falar porque eu quero que todo mundo que leia esse livro por minha influência tenha consciência do que vai estar te esperando lá mais pro final do livro. Lembram que no começo eu tinha falado que tinha uma cena muito engraçada entre a Daphne e a Violet falando sobre a noite de núpcias, falando sobre como são as relações conjugais entre o homem e a mulher depois que eles casam? Então, como a Violet não diz nada detalhadamente para Daphne como um homem e uma mulher concebem os seus filhos, a Daphne acaba tendo que descobrir essas coisas meio que na marra, meio que na experiência própria, meio que tirando suas próprias conclusões. E como o Simon não admite para ela que ele pode ter filhos por métodos naturais e ele apenas não quer ter filhos, vai chegar em um determinado momento que a Daphne vai entender como é que um homem e uma mulher conseguem ter filhos. E ela vai fazer uma coisa que até hoje eu não sei se eu digeri muito bem, que é ela vai forçar uma relação sexual com o Simon enquanto ele tá bêbado. Ou seja, é uma cena de abuso sexual no livro por parte da Daphne. Uma coisa que tem que ser deixada bem clara é que a gente não pode passar pano em hipótese nenhuma, nem pra Daphne e nem pra autora nessa situação. Mas antes da gente sair apedrejando as duas, antes da gente desistir completamente da leitura, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. O primeiro deles é que esse livro foi escrito nos anos 2000, ou seja, a sociedade de 20 anos atrás, ela tinha um pensamento e ela tinha conhecimento sobre o assunto muito mais limitado do que a gente tem hoje. O debate sobre abuso sexual, o debate sobre estupro, o debate sobre violência sexual, todos esses debates, eles não estavam tão em voga 20 anos atrás quanto eles estão hoje. E é óbvio que isso é muito prejudicial, mas também é excelente que a nossa sociedade já tenha evoluído a ponto de entender que essas coisas não são banalidades e que elas precisam ser discutidas. Então isso faz com que o momento ele possa soar romantizado, o que não deveria acontecer de forma nenhuma. Ainda bem que hoje em dia a nossa sociedade discute esse tema de forma mais aberta, entende a importância de se falar disso e reconhece que esses assuntos não podem ser abordados dessa forma para que as pessoas que vão ler esse livro daqui pra frente, em especial mulheres e meninas, não achem ok essa situação, porque ela não é ok em nenhum aspecto. E pensar que tudo isso poderia não ter acontecido se a forma como a Violet e a Daphne tivessem conversado lá atrás fosse mais franca, se não existisse esse pudor na sociedade de conversar sobre o assunto de uma maneira mais clara. Esse pudor acontece até hoje em dia, infelizmente. Então, se existisse uma maior abertura para se discutir o que hoje a gente entende como educação sexual, muitas dessas situações não aconteceriam tanto em livros quanto na vida real. O que aconteceu? Faltou diálogo entre a Daphne e a mãe, faltou diálogo entre a Daphne e o Simon, faltou reflexão da Daphne antes dela fazer o que ela fez,
porque eu acredito sim que ela tinha noção do que ela tava fazendo era errado, e naquele momento ela só pensou em si mesma. Então, ver a Julia Quinn, que tava fazendo uma narrativa tão boa até aqui, construindo uma história tão linda até aqui, trazer esse assunto dessa forma, ao invés de uma forma crítica, me decepcionou bastante, sim, e fez com que a leitura desse uma segurada, assim, eu desse uma parada que eu precisei fechar o livro e dar aquela respirada, sabe? Esse realmente é um momento que você transforma ele num divisor de águas na leitura. Eu acho que é muito por isso que tem muita gente que desiste da leitura de Do Que Eu, ou dá nota baixa pra ele, ou acha que o livro poderia ser incrível sem esse momento na história. Eu também acho, eu acho que poderia ter sido tratado de uma outra maneira, essa relação deles com a construção de uma família entre os dois. Mas eu acho que isso não tira todo o brilho do livro e não tira todo o brilho do personagem. Eu gostei tanto do livro, sabe? Eu não consigo transformar ele em algo ruim pra mim. Ele foi uma leitura muito boa pra mim, mas esse momento pega muito. Esse é um momento difícil de ler. E eu não me arrependo de ter continuado com a história, porque eu gostei da forma como as coisas foram desenrolando mais pra frente. Porque aí a gente vai chegar no último ápice da história, que é justamente o momento em que a gente vai ter um embate entre a Daphne e o Simon a respeito deles terem filhos. Então essas desavenças do passado que ele tinha com o pai prejudicaram demais o relacionamento dele com a Daphne, além dessa cena que eu falei pra vocês agora. O Simon, ele se limitou de viver a vida dele inteira por causa do pai dele. E isso só mostra o poder que o pai dele, mesmo morto e mesmo distante dele, continuava tendo sobre ele. E é claro que é inegável o quão difícil deve ter sido pro Simon viver sem uma família, enquanto a Daphne tem isso de sobra. Mas eu acho muito bonito a forma como um vai aprender um pouco com o outro, que aos poucos eles vão quebrar essa barreira que eles construíram com todos esses acontecimentos recentes, e que daí eles finalmente vão decidir juntos formar uma família. E eles vão ter filhos lindos. Eu adoro o final do livro em que eles estão já com os filhinhos deles, super bonitinhos. E eu espero que nos próximos livros a gente tenha mais dos filhinhos deles, porque eu achei tão fofo, mas tão fofo, mas tão fofo. E eu deixei o mais intrigante, o mais legal de tudo pro final, que é Lady Whistledown. A sacada de você começar cada capítulo com uma mini noticiazinha, uma mini publicação dela que dá o contexto para o que vai acontecer no capítulo, já te situa que alguma coisa vai dar certo ou alguma coisa vai dar errado, é o que eu acho que deixa a leitura ainda mais instigante, que faz você querer continuar lendo. Inclusive, tem uma tirada aqui dela que eu adoro, que eu vou ter que achar. Ai, cadê? Cadê pro final? Cadê? Achei. Dizer que os homens podem ser teimosos como mulas seria um insulto às mulas. Muito bom, é muito bom. Ela é uma personagem que eu gostaria de ser amiga. É uma personagem que eu gostaria de ajudar lá escrevendo as crônicas dela como jornalista. Eu adoraria estar lá ajudando ela a apurar as informações sobre a alta sociedade londrina. E no final do livro, a dica de que ela é mesmo uma mulher foi mara pra mim, porque desde o começo do livro, sério, sem brincadeira, desde o começo do livro eu já tava tentando teorizar quem era Lady Whistledown. Eu já tenho uma suspeita, e eu não vou falar pra vocês agora quem é, porque se eu errar eu vou ficar com vergonha, mas se eu acertar eu vou ficar tão feliz. Tanto que me avisaram que a última cena da série Bridgerton revela, né? A última cena da primeira temporada vai revelar quem é a Lady Whistledown. E eu já peguei a minutagem pra eu pausar bem certinho na hora pra eu não ver. Enfim, gente, esses são os principais pontos que eu queria debater com vocês do livro. Esse Mano Resenha vai chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero que vocês me contem se vocês acharam esse formato do hashtag Mano Resenha legal. Se vocês já leram o Do Que Eu, se vocês ainda não leram e pretendem ler, se vocês gostaram da série da Netflix, se vocês acham interessante eu fazer um comparativo em vídeo do livro versus a série, as semelhanças e diferenças um com o outro, porque tem bastante conteúdo pra falar disso. E é isso por hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já estou aqui não apenas com a minha edição de Do Que Eu, mas com a minha edição de O Visconde que Amava, que é o segundo livro dos Bridgertons, o livro do Anthony. Tô muito animada pra ler, espero que eu possa voltar aqui mais vezes com esse quadro Mano Resenha. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a nossa próxima leitura. Tchau, tchau!